Paz do Senhor, queridos irmãos. Eu gosto muito de meditar no Sermão do Monte, que se encontra no livro de Mateus, a partir do capítulo 5, estende-se lá pelo capítulo 6. E eu estava lendo aqui os versículos entre o 19 e o 25, que diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Pelo que haveis de vestir, não é a vida maior do que o mantimento, nem o corpo mais do que o vestuário. Estendendo ao 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Gente, essas palavras são maravilhosas. Essas palavras que o nosso Jesus disse aos judeus. E nós seremos bem-aventurados se ouvirmos essas palavras e as colocarmos em prática no nosso dia a dia, porque Jesus tem palavra de vida eterna. E aqui ele nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus ou serve a Mamon. E todos os que estudam a Bíblia, os estudiosos da Palavra de Deus, sabem exatamente do que Deus está falando. Sabem exatamente distinguir Deus de Mamon. Sabem o que é Deus e o que é Mamon. Porque ele diz aqui, para a gente não ajuntar tesouros na terra. E ele sabe de que forma. Ele sabe a forma de ajuntar esses tesouros, a forma mais errada, mais ilícita, porque há formas mais ilícitas do que outras. Quando ele nos fala aqui que nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou a Mamon, ele quer dizer o seguinte: ou nós adoremos a ele ou nós adoremos ao dinheiro, gente. Não há outra explicação. Então, veja bem, onde eu quero chegar? No momento da adoração. Deus nos formou para nós o adorarmos. E no momento de cultuarmos a ele. É um momento que é exclusivo para ele, não acham? Então, nesse momento, nós devemos nos ligar ao trono da graça e esquecermos as coisas materiais. É um momento no qual devemos alimentar o nosso espírito, devemos entrar em contato perfeito com Deus através do louvor, através das orações, através da palavra, e esquecermos tudo aquilo que satisfaz o nosso lado material.
Gente, é tão fácil entender isso. A hora do culto é de 1h30 a 2 horas. E por que não tirar esse momento somente para fazer a vontade de Deus e esquecer a matéria, gente? Gente, o que é matéria vai ficar na terra. O que Deus vai requerer é o nosso espírito. E esse é o que nós devemos preparar no momento do culto. E observamos hoje que há muitas pessoas preocupadas com a matéria na hora do culto. Muitas pessoas preocupadas em ajuntarem tesouros na terra, exatamente no momento de cultuar a Deus. E não é o momento certo. Não é o momento certo. Se a pessoa quer adquirir tesouros, que adquira, mas de outras formas, não no momento de cultuar. O momento de cultuar é o momento da gente adorar a Deus em espírito e em verdade, gente. É um momento tão pouco, um dia tem 24 horas e nós tiramos um momento ali do culto mesmo, que é 1h30, de 1h30 a 2 horas, para adorar a Deus. Não é momento de se falar em bens materiais, não é momento de cobranças materiais, gente. É momento de nos enchermos de Deus, de darmos glória a Deus, aleluia, de louvarmos, de meditarmos também sobre os nossos feitos, de pedirmos perdão a Deus por todas as coisas erradas que temos praticado. É um momento de enxergarmos o Deus verdadeiro ali, o Deus que veio 100% homem, 100% Deus, e sofreu tanto aqui na terra, a própria sabedoria, a própria justiça encarnada, vendo tanta falta de sabedoria na humanidade, vendo tantas injustiças, e aí num momento que deve ser exclusivo para prestarmos adoração a Ele, vamos falar de bens materiais, gente? Pelo amor de Deus, a vinda de Jesus está próxima. A vinda de Jesus está próxima. Vamos lembrar do que aconteceu no passado, por que Ele veio. Ele usou tantos para falarem sobre o reino de Deus e as pessoas não obedeciam. E quando ele veio, segundo os estudiosos, os historiadores, havia 400 anos que Deus não falava mais através dos profetas, e ali Jesus, Deus, viu ali os escribas, fariseus, saduceus, fariseus tomando conta da cadeira de Moisés, ensinando tantas heresias para o povo, praticando tantas injustiças, e Deus, Ele se fez carne, foi gerado no ventre de uma virgem e veio ao mundo de uma forma tão assim, numa época onde o povo era muito perverso, o povo apedrejava, o povo matava pessoas queimadas, crucificadas, amarradas numa cruz, penduradas numa cruz, degolavam pessoas, e Jesus veio ali no ventre de Maria, que era noiva. Já imaginaram a forma como Jesus veio? E ele enfrentou tantas coisas, mesmo antes de enfrentar o Calvário, a cruz, o sofrimento na cruz. Ele sofreu muito,
Jesus foi a justiça e a sabedoria encarnada, total justiça, e vendo tantas injustiças dentro da humanidade, vendo tanta falta de sabedoria, tantas coisas ruins praticadas pelos homens. E nós, num momento que é para nós cultuarmos a Deus, ficamos preocupados com dinheiro, preocupados com o suprimento da nossa matéria, enquanto ele diz aqui no verso 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se a pessoa estiver preocupada com bens materiais, não está preocupada, não está adorando a Deus. Naquele momento não está adorando a Deus. Se está preocupada com bens materiais, não está preocupada com a adoração a Deus. E é um momento exclusivo para nós adorarmos a Deus, o momento do culto. Não é momento para a gente estar falando de bens materiais, falando de coisas supérfluas. É momento para adorar, para louvar a Deus, para pregar a sua palavra. Gente, se nós estudarmos as falas de Jesus na Bíblia, nós vemos que ele pouco falou sobre matéria, gente. Ele pouco falou sobre riquezas materiais. Caiamos na real, vamos servir a Deus em espírito e em verdade, como ele um dia disse à samaritana. Vamos servir a Deus como ele merece. Não vamos colocar Deus como servo nosso, não. Porque hoje em dia o que nós vemos é um monte de pessoas indo para as igrejas para colocar Deus como servo delas e não elas como servas de Deus. Ou muitas vezes para colocar Deus como o seu servo juntamente com os pequenininhos que ainda adoram a Deus em espírito e em verdade. Porque há pessoas, sim, que vão para a igreja, realmente se entregam a Deus em espírito e em verdade. Pessoas que têm temor, porque está escrito lá em Provérbios que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E muitas pessoas não estão tendo este temor. Até na hora do culto estão preocupadas com bens materiais, com riquezas materiais, com a maneira como vai pagar o carro novo que comprou, a casa nova que está construindo, que vai construir. Gente, pelo amor de Deus, a vida é passageira. A vida é passageira, por mais que a gente viva, a gente passa rápido. A gente chega aos 100 anos e lembra de quando era criança. Lembro-me da minha avó, com 97 anos, contando historinhas, dizendo, eu me lembro como se fosse hoje, com 97 anos. E conosco não é diferente. Então vamos louvar a Deus no momento do culto. Vamos cultuar a Deus como deve ser, nesse momento de 1h30, 2 horas. Cultuar a Deus de verdade, sem fazer acepção de pessoas, sem nos preocuparmos com o suprimento das nossas necessidades materiais. É só que se vê hoje em dia, meu Deus do céu. Eu creio que a volta de Jesus está bem próxima mesmo, porque o caminho está ficando cada vez mais estreito. A Bíblia está aí ensinando, mas o povo só procura na Bíblia as partes que lhes interessam materialmente para pregar, para anunciar. E tenhamos cuidado para não perdermos a nossa salvação, porque Jesus, o Deus que veio 100% homem, 100% Deus, quase não falou em riquezas materiais, viu, gente? A Bíblia é um livro de histórias do passado, e o Deus vivo, Jesus Cristo,
Deus que veio na pessoa de Jesus Cristo quase não falou em riquezas materiais. E quando ele falou, ele disse dessa maneira: ou sirva a Deus ou a Mamon. E nós sabemos muito bem quem é Deus e quem é Mamon. E disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem. Foi que ele disse que não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Esses tesouros no céu, gente, são as nossas boas obras, o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, o nosso temor à palavra de Deus, porque, como já foi falado, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, que nós venhamos a entender que a hora de cultuarmos a Deus é a hora exclusiva para adorarmos a Ele em espírito e em verdade. É a hora na qual nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos para adorarmos a Deus, porque é isso que Ele quer de nós. Deus não precisa de nada nosso além da nossa adoração e da nossa obediência, e principalmente da nossa adoração, gente, porque Ele nos criou